Vamos lá para Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Mantenha a Bíblia aberta, nós vamos ler alguns textos aqui e vamos falar sobre essa mãe extraordinária chamada Isabel. Vamos ler, diz assim, todos encontraram? No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor sopre o teu Espírito Santo nesse momento, que esteja nos envolvendo com a sua presença, esteja ungindo e capacitando a mim para pregar e a cada um para ouvir e atender a sua voz. Pedimos a tua bênção e a tua direção neste momento, em nome de Jesus. Amém. Zacarias era sacerdote, já era de idade, sua mulher também era de idade. Ela, Isabel, era estéril, não podia ter filhos. Mas no dia em que ele é sorteado para ir, para ministrar, o anjo aparece. É interessante esse negócio de anjo aparecer. Tem gente que diz que quer ver um anjo, né? Se os irmãos pegarem todos os textos bíblicos em que um anjo aparece, a primeira palavra que o anjo fala qual que é? Não temas. As pessoas ficam apavoradas, né? Você quer ficar apavorado? Não temas, não tenha medo. Porque imagine uma coisa assim tão extraordinária acontecendo. E diz assim que o Zacarias, ele ficou com medo, foi dominado pelo medo. O anjo disse: não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Isabel, então, ela teria um filho chamado João. É o João Batista. Lembram? Voz do que clama no deserto. É o João Batista, preparando o caminho do Senhor. Na verdade, Isabel, ela estava dando à luz a uma promessa de Deus. Porque lá no Antigo Testamento tem aquele texto que dizia assim: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. E se referia já a João Batista, porque João Batista já estava nos planos de Deus. João Batista já estava no coração de Deus, já havia sido falado tanto tempo antes, no propósito de Deus, do nascimento desse menino. Ela estava dando à luz a uma promessa. Um dia Abraão
voltando bem lá atrás na história, lá no começo, quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, Deus fala com ele: olha, os teus descendentes ficarão 400 anos no Egito, mas eu vou levantar, o quê? Um libertador. Quem que era esse libertador? Moisés. 400 anos antes de nascer Moisés, Deus tinha falado para Abraão: ó, eu vou levantar um libertador. Então, quando Moisés nasceu, quem que é a mãe do Moisés? Joquebede. Quando Moisés nasceu, Joquebede estava dando à luz a uma promessa. Joquebede estava dando à luz a uma esperança. Joquebede estava dando à luz ao cumprimento daquilo que Deus havia dito. João Batista também, ele foi profetizado. E quando Isabel deu à luz, ela estava dando à luz a uma promessa. Uma promessa de Deus. Ana, lembram de Ana? Ana foi a mãe de quem? De Samuel, não é isso? E ela pediu, ela clamou, Deus lhe deu. Quando nasce Samuel, Deus estava dando para Ana mais do que um filho, era o cumprimento do propósito de Deus, porque Deus estava dando um profeta, Deus estava dando um líder. Quando Samuel nasce, a palavra de Deus volta, porque a palavra de Deus antes de Samuel era rara. E eu quero dizer que cada mãe, quando dá à luz a um filho ou uma filha, ela está dando à luz a uma promessa de Deus. Porque aquele filho, antes de tudo, nasceu no coração e nos propósitos de Deus. Por isso a responsabilidade de ser mãe, hein? Você está dando à luz a um sonho de Deus. Você está dando à luz ao propósito de Deus na história dos homens. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 13: mas o anjo disse: não tenha medo, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Era o homem da promessa de Deus. No versículo 14 diz assim: ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento. Filho, motivo de prazer e alegria. Isabel iria dar à luz a um filho, motivo de prazer e de alegria. E nem todos os filhos, infelizmente, trazem para os seus pais prazer e alegria. E diz ainda que muitos se alegrariam por causa do nascimento dele. O que é um filho que não traz prazer e alegria para os seus pais? É um filho que, muito embora venha como resultado da bênção e da graça de Deus, ele não se firma nos caminhos do Senhor. Ele anda fora do propósito de Deus. Ele faz sua mãe chorar lágrimas de sangue. Ele faz o seu pai ficar angustiado. Ele não obedece. Ele não cumpre as regras da casa. Mas o João Batista era diferente. O anjo já fala: olha, ele será motivo de prazer, ele será motivo de alegria para vocês, mas também muitos se alegrarão.
por causa dele. Nós vivemos uma sociedade complexa, né? Uma sociedade difícil, uma sociedade onde parece que há um transtorno generalizado, e esses transtornos na mente, resultado de uma educação falha e sem Jesus, faz muitas vezes com que os filhos andem por caminhos que trazem tristeza, angústia, dor, sofrimento. Mas você, filho, você foi gerado lá no coração de Deus e no propósito de Deus e colocado neste mundo, porque eu quero que você entenda que quando um homem e uma mulher se unem, eles popularmente se diz que estão fazendo um filho, mas a Bíblia diz que não é eles que estão fazendo. Eles propiciam a oportunidade de Deus fazer um filho. Sabe por quê? O que diz lá no Salmo 139? Diz que é Deus. Deus, ele faz o quê? Ele diz assim: olha, fui eu que vi a tua substância ainda sem forma, quando ainda não havia nada, e fui formando os seus ossos, e fui desenvolvendo a sua estrutura. Fui eu. Quem te fez foi o Senhor. E por que Ele fez? Porque Ele tinha propósitos extraordinários para a sua vida. Ele queria que você desenvolvesse a sua mente. Ele queria que você desenvolvesse o coração. Ele queria que você se desenvolvesse de tal forma que a sua vida o glorificasse. E Deus se utiliza de um casal para isso. Mas é Deus quem faz. O homem não sabe fazer nada, não. E ainda diz assim que lá no útero materno, Deus no seu livro já escrevia todos os dias e os propósitos que Deus tinha para a vida daquele infante. E daí você tem que buscar isso. Os filhos podem ser uma bênção, mas há necessidade de seguir o roteiro que Deus planejou. Terceira coisa que nós encontramos neste menino dos sonhos e da promessa de Deus, está no versículo 15, que diz assim: pois será grande aos olhos do Senhor. E isso é complicado, né? Porque João Batista seria grande aos olhos do Senhor. E nós muitas vezes criamos nossos filhos para serem grandes aos olhos do vizinho, da vizinha, dos amigos, da sociedade. Nós queremos que eles sejam ricos, bem-sucedidos, que eles possam construir todos os seus ideais, e que os homens, quando olharem para eles, digam: olha, este é um grande homem, esta é uma grande mulher. Isso é bom, mas antes de tudo, tem que ser grande aos olhos do Senhor. João Batista era grande aos olhos do Senhor. O que adianta você ser grande aos olhos da humanidade, aos olhos dos homens, aos olhos da sociedade, ser um anão, ser um pigmeu, ser um ser liliputiano aos olhos de Deus? O que adianta? Para o pai se orgulhar: oh, meu filho, minha filha, ela faz isso, ela faz isso, ela faz aquilo, ele faz isso, ele faz isso, ele faz aquilo. Ele é grande, ele é elogiado, elogiado na escola, elogiado na igreja, elogiado em todo lugar que vai. E Deus olha e diz assim: é um anão.
espiritual. Porque não consegue pensar nas coisas de Deus, não consegue se concentrar nas coisas de Deus, não consegue ser tocado pelo Espírito de Deus, não consegue se firmar, precisa ser entretido pelas coisas desse mundo, porque diz que tem dificuldade de concentração. Sabe a melhor coisa para dificuldade de concentração? É uma coisa chamada Bíblia. Comece a ler a Bíblia. Você vai ver o que é mudança de mente. E daí haverá oportunidade de se tornar grande diante do Senhor. Por isso que diz que João Batista, diz a palavra de Deus, vamos ver lá no versículo 80, ele era grande diante do Senhor, né? Mas olha o que diz o versículo 80, e o menino cresceu e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente em Israel. Ele crescia e se fortalecia no Espírito e se tornou grande diante de Deus e dos homens. Mas primeiro, o maior elogio é ser grande diante de Deus. Tem um personagem bíblico que eu falei esses dias, que é Josias. Os irmãos se lembram do rei Josias? No tempo de Josias foi encontrado algo. O que foi encontrado mesmo? No templo, estava perdido. O rolo, né? A Bíblia. E sabe quem que encontrou aquele rolo? Eu vou pregar sobre isso daqui uns dias. Quem encontrou foi um sacerdote. Está lá no capítulo 22 de Reis. Eu acho importante falar isso. Segundo Reis, no capítulo 22, no versículo 8, diz assim: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Zafã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ilquias, o sacerdote, encontra o livro, a palavra, né? Sabe quem que é Ilquias? Ilquias é o pai do profeta Jeremias. Vamos lá para Jeremias, no capítulo 15. Olha o que aconteceu ali. No versículo 16, Jeremias fala assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti. O grande profeta Jeremias se tornou homem de Deus quando seu pai encontra o livro da lei no templo, livro que estava lá esquecido. E Jeremias, provavelmente ainda um garoto, pegou o livro, comeu o livro. Comer não é literal, tá? Ele leu, ele estudou. Por isso que ele não tinha dificuldade em se firmar e se tornar grande. Porque ele sabia priorizar as coisas. Hoje é dia das mães, né? E as mães querem que os filhos sejam grandes. Primeiro diante do Senhor, porque não adianta o seu filho ser grande diante dos homens e não ser grande diante do Senhor. E para ser grande, precisa se alimentar da palavra de Deus. Em Lucas capítulo 1, voltando lá,
no versículo 15, diz assim: pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Mais uma coisa interessante aqui: ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. Não é pecado tomar vinho. Na época de Jesus até multiplicou lá o vinho no casamento, né? Ele transformou água em vinho, e o vinho era uma bebida necessária numa época em que não havia água potável. Então até se dizia: coloca um pouco de vinho na água, e aquele álcool do vinho matava aquelas bactérias e fazia a água ficar mais saudável, né? Existem alguns, como que eu falo de uma forma não ofensiva, mas algumas pessoas, alguns teólogos, que fazem um malabarismo para dizer que Jesus transformou água em suco de uva, né? Isto é uma coisa ridícula, porque na verdade o vinho era uma necessidade. E eles, para dizer que Jesus transformou água em suco de uva, eles têm que fazer um malabarismo lá e dizer que esse versículo significa isso, que significa aquilo, que não sei o que lá, e aquela onda toda. Mas na verdade Jesus transformou água em vinho. Mas diz que o João Batista, ele seguiu a moda dos nazireus, embora ele não fosse nazireu. E ele resolveu, ou melhor, ele foi orientado e firmou-se nisso, de nunca tomar vinho nem bebida fermentada. E aqui nós encontramos uma coisa muito necessária nos filhos, e João Batista foi assim, que é a disciplina. Ele era um cara disciplinado. Ele propôs, diante do ministério que ele teria pela frente, de viver dessa forma o seu nazireado. E ele era tão integrado nisso, que até a dieta dele era diferente. Qual que era a dieta dele? Gafanhoto. Alguém poderia dizer que é uma comida imunda, né? Mel silvestre. Um cara que tinha um controle tal, que ele se mantinha numa disciplina rígida. E se ele era disciplinado em relação a todas essas coisas, ele também era disciplinado na sua relação com Deus, na sua busca de conhecimento, nos seus estudos. E existe uma falta muito grande nos filhos, nos dias de hoje, que é a falta de capacidade de ter disciplina. E essa disciplina, ela vai se mostrar em ter momentos de oração, ter momentos de estudo bíblico, ter momentos de estudar, ter momentos para estar na internet, assistindo lá seus vídeos. Porque a criança, o adolescente, o jovem entrega a si mesmo. Já nos diz o livro de Provérbios, é a vergonha da sua mãe. E tem gente que não tem disciplina. E se não tem disciplina, o que vai acontecer? Ela vai ser indisciplinada no trabalho, não vai parar em lugar nenhum. Ela vai ser indisciplinada na escola, ela vai ser indisciplinada na igreja, e vai ser indisciplinada nas suas relações com Deus. João Batista era disciplinado. E diz ainda, no versículo 15, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. João Batista era cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Significa que ele era cheio do Espírito Santo aonde? No ventre, no útero. Por que será? Vamos ver no versículo 6, quando fala do pai e da mãe de João Batista, diz o quê? Ambos eram justos aos olhos de Deus,
obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A mãe dele já era justa e correta, e ele no útero materno já era cheio do Espírito Santo, porque ele era da promessa de Deus, porque Deus tinha propósito, e porque aquela mãe não era suja, era irrepreensível. Imagine um bebê cheio do Espírito Santo com uma mãe imoral, uma mãe pecadora, uma mãe indisciplinada. Não dá, né? Mas ele já era cheio do Espírito Santo no útero, porque ele estava num corpo de uma mulher que era também irrepreensível nas suas atitudes e no seu comportamento, na sua vida, aos olhos de Deus. Se João Batista seria grande aos olhos de Deus, ali no versículo 6 diz que ambos, Isabel e Zacarias, eram justos também aos olhos de Deus. Coisa extraordinária, nascer assim nesse lar, com uma mãe que por certo também era cheia do Espírito. Quando João Batista se encontra ainda no útero com Jesus, que ainda estava no útero de Maria, diz que o bebê se move no útero, porque ali havia o doador do Espírito e o profeta de Deus ainda no útero, e Jesus é o doador. Mais tarde, quando João Batista já está no seu ministério, ele fala de Jesus, ele diz assim: eu vos batizo com água, mas esse que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de atar as sandálias, e este vos batizará não com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista era um indivíduo que já estava batizado dentro do útero de sua mãe, cheio do Espírito Santo. Quarta-feira eu falei do fogo, né? Quando você é batizado nas águas, o que acontece quando você sai lá do rio, da piscina? A água escorre para a terra. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo e com fogo, quando o fogo queima, o fogo vai para onde? Para cima. Não é assim? Tem gente que é difícil conversar porque só enxerga as coisas deste mundo e dessa terra. Não consegue nem perceber a presença do fogo, do Espírito. Mas João Batista já desde o útero, já tinha essa relação com os céus, que faz toda a diferença. Vamos ver a última característica desse filho de Isabel? Versículo 16. É dito que ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Fará retornar muitos. A pior coisa que tem é ter um filho que não faz retornar, ou não conduz as pessoas ao Senhor, mas afasta. Mas afasta. João Batista, o que fala dele? Ele fará muitos retornarem ao Senhor, pela sua pregação, pelo seu poder, pela sua unção. Mas tem filhos que faz muita gente se afastar dos caminhos do Senhor. E às vezes começa dentro de casa, afasta pai, afasta a mãe, afasta irmãos, afasta os vizinhos, né? Mas João Batista não. Ele conduzia as pessoas para voltarem
fará retornar dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Muitos. E finalmente, se diz de João Batista no versículo 17: e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Esse era o papel de João Batista. Ele iria no espírito e no poder de Elias. Semana passada nós falamos que Eliseu, ele grudou em Elias e não largava o profeta. O profeta dizia: fica aqui, e o Eliseu dizia: não fico, eu vou contigo. Porque Eliseu, ele queria ver Elias subindo, porque Elias foi arrebatado, né? E todos sabiam que estava chegando os dias desse arrebatamento. E Eliseu dizia: eu quero ficar contigo. Fica aqui em Jericó, não fico. Fica em Betel, não fico. Fica aqui no Jordão, não fico. Até que Elias olhou para ele e falou: o que você quer? E Eliseu falou assim: eu quero porção dobrada do teu espírito profético. Ele queria porção dobrada da unção do profeta Elias. E Elias diz: olha, se você me ver quando eu for tomado, será concedido. E daí veio cavalos de fogo e carruagem, um redemoinho, e Elias sobe, e Eliseu vê. Elias deixa sua capa, Eliseu rasga suas vestes, pega a capa de Elias, bate no Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abre, e todos aqueles seminaristas lá, que eram os discípulos dos profetas, vendo de longe, porque a melhor maneira de você ser um fracote é você ficar vendo de longe. Eliseu ficou perto. E daí os discípulos dos profetas disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. E agora, no caso de João Batista, é dito assim: ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. João Batista recebeu porção dobrada do espírito profético de Elias. Por isso que ele era muito semelhante a Elias. Ele usava pelos, roupas de pele, né? Usava aquela cinta de couro, comia gafanhoto, mel silvestre, andava pelo deserto e se tornou grande. Mas João Batista, ele foi elogiado por uma pessoa. Você pode ser elogiado pela mãe, você pode ser elogiado pelo pai, você pode ser elogiado pelo avô, pela avó, você pode ser elogiado pela sociedade toda, mas não chega perto ao elogio que João Batista recebeu. E nós vamos encerrar com esse elogio que está em Mateus, no capítulo 11. No versículo 11, Jesus fala o seguinte: o que Jesus fala ali? Vamos ler? Mateus 11, 11. Jesus diz assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Quem que elogiou João Batista? Jesus. Você pode ser elogiado pela mãe, você pode ser elogiado pelo pai,
Você pode ser elogiado pela sociedade, mas se você não tiver o elogio do Senhor, Jesus, se Jesus não puder falar nada de bom de você, porque você não é disciplinado, você chega atrasado em tudo quanto é lugar e compromisso, você não sabe se conter na hora de se alimentar, não é disciplinado, você não tem horário para nada, você não estuda a Bíblia, você não ora, você não vem nos cultos de oração, você não busca a Deus, e Jesus vai olhar e vai dizer o quê? Olha, dentre os nascidos de mulher, eu nunca vi um cara tão relaxado. Mas no caso de João Batista, Jesus falou, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João, o Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor no reino. A única coisa que se quer, que você seja o mais humilde no reino. Porque o mais humilde é aquele que mais trabalha. Mais humilde é aquele que se ajoelha e lava os pés dos outros, como fez Jesus. O mais humilde é aquele que, sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas esvazia se tornando homem, e na forma de homem esvazia se tornando servo, e na forma de servo obedece até a morte, e morte de cruz. Quer honrar tua mãe? Seja o menor no reino, e você será maior do que João Batista, aquele que foi elogiado por Jesus. Para isso você tem que receber o sopro do Espírito, para que possa ao menos compreender aquilo que Deus está te falando hoje. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta mãe extraordinária, Isabel, que sendo irrepreensível, teve um filho que já dentro do útero era cheio do Espírito Santo. Seria chamado grande diante de Deus e fazia as pessoas se reconciliarem com o Senhor. Nós também queremos, ó Deus, ser assim, diante do Senhor, obedecendo ao Senhor. Por isso pedimos a tua bênção, o sopro do teu Espírito, para que possamos te obedecer, Senhor, integralmente, fazendo a tua vontade. Se alguém hoje, ó Deus, que ainda não te conhece, toca-lhe pelo teu Espírito, sopra sobre ele, em nome de Jesus. Amém.